Olá, começa agora mais um giro de notícias e o assunto é o futsal feminino. Até porque a cidade de São José dos Campos está com dois times nas categorias, uma no sub-20 e um na equipe adulto. E no sub-20 a equipe lidera o campeonato. Vamos à classificação. São José dos Campos lidera com 6 pontos. Em segundo lugar está o 1º de Maio de Santo André, Taboão da Serra e o Estrela de Guarulhos com 3 pontos. Jacareí e Sertãozinho têm 1 ponto apenas. Araraquara e o Multiforça de Guarulhos fecham a lista dos 8 primeiros colocados com 0 pontos ganhos. Vale lembrar que a próxima partida da equipe de São José no Sub-20 será contra o Jacareí no próximo sábado no ginásio Educa Mais, às 4 horas da tarde. E agora vamos conferir a classificação do campeonato adulto. A equipe de Araraquara lidera com 6 pontos, Taboão da Serra tem 4. Grêmio Osasco, São José dos Campos e Bebedouro estão com 3 pontos ganhos. 1º de Maio de Santo André tem 1 ponto. E Cotia, São Caetano Futsal, Americana, Marília, Ribeirão Preto, Santa Bárbara, São Bernardo Chase e 15 de Piracicaba completam a lista dos 14 primeiros colocados. Vale lembrar que muitos jogos foram adiados, outros foram marcados para datas muito distantes um do outro, né? E por isso não aconteceram muitas partidas. E você confere agora as próximas partidas que serão realizadas nessas 2 próximas semanas do mês de maio. No dia 9 de maio, às 5h30 da tarde, no ginásio Roberto Polatti, em Santa Bárbara do Oeste, o time da casa enfrenta o 1º de Maio, Santo André. No mesmo dia, às 7 horas da noite, no mesmo ginásio, o Americana Futsal enfrenta o 15 de Piracicaba. Às 8 horas da noite, em Marília, o time da casa enfrenta Cotia. No dia 10 de maio, às 6 da tarde, no ginásio geodésico, o Grêmio Osasco enfrenta o Bebedouro. Já no dia 11 de maio, às 4 da tarde, no ginásio Adib Moisés Dib, o São Bernardo Chase enfrenta o Santa Bárbara. No dia 15 de maio, no ginásio SESI de Araraquara, o Tradição Futsal enfrenta o São Caetano. No dia 17 de maio, às 7 da noite, no ginásio Roberto Polatti, o Santa Bárbara enfrenta o Ribeirão Preto. No dia 18 de maio, às 4 da tarde, no ginásio Sérgio Batista Zaccarelli, o Bebedouro enfrenta o 1º de Maio, Santo André. No mesmo dia, só que às 5h30 da tarde, o Taboão da Serra recebe o Grêmio Osasco. No mesmo dia, às 8 horas da noite, o 15 de Piracicaba recebe o Marília. E às 8h30 da noite, no ginásio Roberto Polatti, o Americana Futsal enfrenta o Tradição Futsal de Araraquara. Vale lembrar que a equipe de São José dos Campos volta à quadra nesse sábado, dia 11 de maio, às 4 da tarde, contra a equipe de Cotia. As meninas de São José estrearam com derrota em casa para o Araraquara por 1-0. E depois foram se recuperar lá em Piracicaba contra o 15, vencendo por 10-0. Destaque para a Nayara, que marcou aí o maior número de gols da partida. Aliás, nós estivemos em Piracicaba no ano passado, quando a equipe ainda era aqui de Pindamonhangaba, e a maioria das meninas já conhecia o ginásio e tal, e eu acho que é por isso também que conseguiram essa bela vitória. Mas para quem duvidava que o time não ia se dar bem no campeonato, é agora o começo de uma recuperação. Vale ressaltar que a equipe é uma junção das meninas de Pindamonhangaba com o São José dos Campos, formando essa equipe aí que começou com a fama de ser uma das melhores equipes do estado. E claro, tem muito campeonato ainda para se recuperar. A expectativa é de que a equipe consiga aí um entrosamento bem rápido e os gols voltem a sair, assim como saíram os 10 lá em Piracicaba. E agora vamos falar do voleibol da Funvic, que tem 4 jogadores treinando com a seleção brasileira lá em Saquarema. Trata-se dos jogadores Bernardo, Sérgio, Rafael e Quaresma. Eles não vão estar na lista da Liga Mundial, mas de qualquer maneira podem disputar o Campeonato Pan-Americano, que vai ser disputado no México no final desse mês. E vale lembrar que no dia 10 de junho acontece a apresentação oficial da equipe da Funvic Taubaté. Lembrando que a equipe começa a disputar o Campeonato Paulista em agosto e depois vai disputar a Superliga pela cidade de Taubaté. Outros destaques da equipe são os jogadores Thiago Berti, que era do SESI, e o Yurkin, que estava no Medley Campinas, que fechou as suas atividades. Para fechar o Giro News de hoje, vamos falar do futebol internacional, que teve mais um campeão sendo definido. Aliás, 2 campeões. Na Holanda, o Ajax foi campeão mais uma vez, com a vitória em cima do Villa em segundo por 5-0, garantindo aí o título holandês do Ajax na temporada. Já na Itália, a Juventus fez a festa, vencendo o Palermo por 1-0, gol marcado por Arturo Vidal de pênalti. E com esse gol, a Juventus conseguiu o 29º título da sua história. Pela Federação Italiana, é o 29º título, mas pela torcida é o de número 31, porque quando a Juventus foi rebaixada alguns anos atrás, acabou perdendo dos 2 títulos que tinha, e aí a torcida ainda não conta esses 2 títulos a menos. Parabéns à Juventus, que foi campeã italiana mais uma vez. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento em nossa programação com mais notícias do esporte. Acesse www.redervc.com.br.